Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou o Robledo Magalhães e esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana, muitas vezes em interseção com as tecnologias do mundo digital. Inteligência pura. Oiê, Rô do Futuro por aqui. A gente perdeu o arquivo inicial da conversa. Gato, às vezes acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Não ia acontecer com a gente, porque a batida de tambor das pílulas foi tão babadeira que, ó, o arquivo foi junto. Limpa. E os convidados dão arroba no final, então tá tudo certo. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Então, ó, nossos ouvintes, segura esse axé. Aquele que foi pra você, guarda no coração. O que não foi, solta pro universo. Solta pro universo, deixa aí também. Eu também acho. Limpa. Vamos agora pro mundinho LinkedIn, então. Todo mundo aqui tampando o umbigo. Exato, já tá no tampado. umbigo, postura forte. Já tá tampado. Eu quero trazer pra nossa conversa, primeiro, um link, uma notícia. Na verdade, duas. Saiu uma pesquisa recente, uma notícia aqui de abril desse ano, que mostra os CEOs com melhor reputação no LinkedIn. Eu achei interessante essa história. Vamos lá. Ambas as matérias são da Forbes e para quem tiver interesse de lê-las na íntegra e se aprofundar na história, está disponível aqui na descrição do podcast, no seu tocador de áudio. A pedido da Forbes, a CDN avaliou 25 líderes presentes na lista de marcas mais valiosas do Brasil, da Interbrand, e analisou itens como engajamento, conteúdo e frequência. Penso algumas coisas já aqui que nem os líderes dessas instituições, coitado dos líderes, não é sobre isso, mas não saem, não ficam fora do registro de dupla função que a gente acumula hoje em dia, né? Que é a nossa e mais de persona pública social, alguma coisa assim, né? Inclusive foram ranqueados numa lista muitas vezes sem nem pedir, alguma coisa nesse sentido, sim. Né? A gente vai criando esses referenciais, assim. Bom, desta lista, uma pessoa ocupa o topo, que é a Tarciana Medeiros, que é a CEO com melhor reputação do LinkedIn e é a CEO do Banco do Brasil, atualmente. Vamos ler um pouquinho da matéria aqui. Eu fico muito incomodado. Eu fico assim, porque me vem vários atravessamentos, mas deixa ele concluir, porque... Aí a gente já pega o link. O dia a dia dos CEOs das grandes empresas envolve não apenas reuniões importantes e grandes decisões de operação e gestão, mas também um posicionamento na principal rede profissional. LinkedIn né? A principal rede profissional, podemos dizer isso. Não, talvez não tão profissional, né? Mas eu digo assim, se a gente vai falar assim, qual é a rede profissional? LinkedIn. Okay. Não é? Acho que ela ocupa esse branding mesmo. Segundo o levantamento inédito da agência de comunicação CDN, a pedido da Forbes Brasil, mais da metade dos CEOs das marcas mais valiosas do Brasil, segundo o ranking da Interbrand, utiliza a rede de forma estratégica para fortalecer a imagem institucional das companhias que comandam e engajar os funcionários. Essa parte eu achei interessantíssima, quero fazer um comentário a respeito. A CDN avaliou 25 líderes e ranqueou os CEOs com a melhor reputação do LinkedIn. Em primeiro lugar está a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, que assumiu em janeiro como a primeira mulher à frente da instituição em mais de 200 anos. Há mais de 2 décadas no Banco do Brasil, Medeiros hoje concilia as funções à frente da organização com 1 milhão de acionistas? Passado! E 850 mil funcionários. A gente pra caceta! Com uma presença marcante no LinkedIn e posts para os seus 24 mil seguidores. Em entrevista à Forbes, a presidente do Banco do Brasil, não repete o nome dela, né? Tarciana Medeiros, conta como cuida da sua rede social e quais as melhores práticas para construir e manter uma marca pessoal forte na plataforma. Não acho que seja tabelinha para ninguém, até porque eu acho que a presença dela aqui é muito fortalecida por aquela história dos funcionários que se falou lá em cima.
Mas, lembrando, para quem tiver interesse, tiver a entrevista completa, vai estar disponível aqui na descrição do episódio no seu tocador. Vou ler a primeira pergunta e a gente parte para a conversa. A Forbes perguntou para ela: quais as principais estratégias no LinkedIn? Ela diz: eu acredito que as pessoas que acompanham as minhas publicações têm as mesmas expectativas que teriam se encontrassem em uma conversa olho no olho, frente a frente. É dessa forma que eu gosto de pensar o que eu publico no perfil. Mais do que seguir uma estratégia rígida com um número ideal de postagens ou formatos de publicações, gosto de pensar no que torna essa conversa relevante para as pessoas que acompanham o meu perfil. Isso significa buscar maneiras de conectar com um público muito diverso. Confesso que lendo a entrevista ontem, eu li pra xoxar. E eu achei a gata bem posicionada, ou no mínimo bem treinada. Mas eu quero ouvir primeiro a opinião de vocês. O que vocês acham, people? Pode começar. Você quer que eu comece? Tá. Eu acho que assim... A gente fala sempre mais do que atravessa a gente, né? Claro. E aí, pra quem tá ouvindo, só pra poder contextualizar, eu sou um homem preto, não retinto, sou considerado pardo, gay. E aí, ainda bem que essa mulher está nesse lugar, né? Porque no mundo, principalmente corporativo, em bancos, a gente sabe que a maioria ainda é uma questão muito massificada na questão ela é de... a primeira, inclusive. Pois é, depois de quanto tempo, né? Enfim, aí também tem-se o porquê que ela é exceção, né? Neste momento atual, político, social, que a gente se encontra, em que a discussão disso, obviamente não desmerecendo a capacidade dela, né? O comprometimento dela, a competência dela, de jeito nenhum. Mas também, será que esse não foi um posicionamento estratégico do banco para ganhar um engajamento neste momento? Eu acho que se não é diretamente, não sai da equação o ganho que se tem. Sim. De ter uma mulher nordestina Exatamente. na liderança. E aí... De safa de uma saia justas. Aí assim, me vem as situações, porque quando ela fala sobre conversa, com quem? Em qual tom? Essas pessoas que estão ali consumindo o conteúdo dela estão realmente para uma questão de identidade ou para um determinado tipo de comportamento que a gente percebe no LinkedIn, que é das pessoas querendo aparecer para os seus gestores ou para pessoas que têm poder de decisão para talvez essa pessoa ser chamada, seja para uma entrevista, para uma vaga ou para alguma situação assim. E é bem o que vendem, né? A possibilidade do LinkedIn se conectar com o CEO de qualquer Sim. lugar, com o decision maker. Uhum. E aí me vem a situação que é a seguinte, porque eu percebo o LinkedIn como a maior plataforma, não necessariamente profissional, esse foi o meu questionamento aqui, porque eu acho que ele faz o que as pessoas chamam de employer branding, né? Que é você fazer do seu... Nunca? Por favor. Employer branding é a ação que as organizações têm usado para poder fazer parecer que trabalhar nesse lugar é uma coisa legal. Então, eles usam as vagas de trabalho como uma espécie de propaganda para o lugar para poder angariar pessoas a quererem estar trabalhando lá. Você vê isso, por exemplo, numa grande organização de uma emissora brasileira, que todo mundo que é contratado posta lá: mãe, estou em tal lugar. Uhum. E aí, é um problema? Não, mas ele passa a se tornar quando isso não necessariamente prepara o lugar para poder receber pessoas. E aí, fazendo, né, obviamente, o link com o que eu mencionei no início sobre os atravessamentos entre questão racial, de orientação sexual, de posicionamento de classe, enfim, que é a interseccionalidade, que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, que é uma advogada ativista de direitos sociais americana, que já é discutido há muito tempo já, mas só para poder contextualizar o que eu estou falando aqui para quem está escutando. Uhum. E aí, eu acredito que essas questões não são levadas em conta dentro dessa situação e desse cenário que o LinkedIn se mostra, entendeu? A gente está aqui falando agora sobre a Tarciana, mencionando ela. Obviamente, ela é um recorte de um outro recorte, mas uma visão macro do que isso apresenta não é a realidade que se diz, entendeu? Porque as pessoas que estão ali consumindo, interagindo com aquele conteúdo, às vezes são pessoas que, assim como eu, estão procurando trabalho formal e encontram uma série de dificuldades, obstáculos, impedimentos que são camuflados como filtros, que eles agora colocam robôs para poder acharem as pessoas, e elas estão querendo achar o seu lugar ali na visão da pessoa, tipo, esse comentário foi interessante, essa pessoa pode ser boa de estar na minha organização. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Vamos falar um pouco dos processos seletivos do LinkedIn, que eu acho que talvez seja um grande marco. Você queria falar alguma coisa sobre a Não, primeira pode ir, pergunta? que eu tô achando Não, lindo. por favor. Por favor, mas era só isso mesmo, assim, porque são situações que
sempre atravessam, e aí eu acho interessante a gente sempre ter a visão. Para quem não tem conhecimento, né, eu deixo aqui já a indicação de leitura do livro da Cida Bento, que é o Pacto da Branquitude, que elenca sobre, no recorte racial, né, como essa questão desses pactos que não são verbalizados e não são necessariamente celebrados, seja de forma escrita, seja de forma falada, seja de forma literalmente tratada ali, verbalmente, mas está nas sutilezas que acontecem durante os dias, sabe? E aí, partindo para além da questão racial, eu acho que a gente precisa pensar nos outros pactos que tem de heteronormatividade, de normatividade, porque aí você começa a pensar numa visão mais ampla das pessoas que podem estar em determinados lugares, em vagas de trabalho, em determinadas organizações. E aí o que tem acontecido hoje... E acabam servindo meio de exemplo muitas vezes, né? Assim. Sim, não só a questão do exemplo, porque aí vem aquela questão do employer brand, que eles usam alguns elencos, né? Usam essas pessoas como tokenismo, e aqui eu tô pegando o termo que é mais voltado para a questão do capacitismo das pessoas com deficiência. E aí eles usam essas pessoas para poder, tipo, olha só como a gente é engajado, olha só como a gente é preocupado, olha como a gente é diverso, olha como a gente é inclusivo, enfim. Melhorar e aí, aquela coisa da imagem da empresa sim, que cita na matéria. E aí o que acontece é o seguinte, geral. Nessa vertente que tem sido uma crescente, né, eles têm feito o quê? Colocado vários filtros, e aqui eu estou colocando filtros entre muitas aspas, para poder selecionar pessoas para esses lugares, para essas organizações. Os tais robôs que você falou. Sim. Como que isso opera? Eu tô totalmente e por aí, fora quando você o fala que acontece de é o LinkedIn. seguinte, agora o que tem acontecido não são pessoas que fazem a captação. Não são pessoas que fazem a seleção. Eles vão lá, selecionam. Isso assim, a gente estava mencionando aqui LinkedIn, mas tem todas as outras plataformas de trabalho. Goop, Free, não sei o que lá e tal. Uma série de outras aqui que eu não vou nem nomear. E aí eles colocam lá filtros, entre muitas aspas, com palavras-chave para poder achar pessoas que teoricamente seriam mais compatíveis com aquela vaga. E em todo o universo disponível de pessoas do LinkedIn, mais ou menos isso. Exatamente. E mesmo assim, das pessoas que sabem o que é LinkedIn, que têm acesso a LinkedIn. Ótimo ponto. E de pessoas que conseguem entender o que é a palavra LinkedIn. Por exemplo, em uma viagem que eu fiz, eu estava conversando com uma mulher trans, e aí ela estava verbalizando para mim situações particulares, e ela falando sobre o quanto ela gostaria de ter um trabalho formal, e ela não conseguia. E aí eu falei pra ela, mas você já tentou ver no LinkedIn? Porque tem muitos lugares que ela o quê? O que é isso? Como se mexe e tal? E aí eu fui explicar, falei, gente, essa pessoa não sabe nem o que é pra ter acesso. Quando então... estoura essa nossa bolha é muito doida, né? Você fala, como assim? muito, Você nunca nem ouviu? Sim. Eu ia bater muito nessa pauta aí da acessibilidade mesmo. Porque, por exemplo, eu que venho do interior, o LinkedIn lá em Cláudio, além das pessoas formadas e estudadas, é uma coisa que é muito fora da realidade, assim. As empresas usam e não faz sentido ser usado porque não chega nas pessoas que tem que chegar. E aí era uma coisa que eu ia questionar, que ela falou, quando eu trato as pessoas como eu acho que elas iam gostar, do olho no olho, né? Mas com quem que você está realmente conversando, sabe? Para quem que você realmente quer chegar? Porque... às vezes a pessoa no olho que você está buscando, ela não tá no LinkedIn, sabe? Ela não sabe mexer no LinkedIn. Tem um recorte muito corporativista do LinkedIn, Sim. que tem uma visão dentro do mundo corporativo de que o mundo acontece dentro daquelas paredes de vidro, Sim. né? E não deixa de ser um lugar que se mascara também, né? Eu posso fingir que eu sou profissionalzona lá, escrever palavras bonitas. Perfeita. E na hora da entrevista você vai ver que eu não sou assim. Perfeito. Então você tá mesmo falando com a pessoa sabe que um você negócio quer, que eu vi sabe? esses dias que me pegou muito nisso? Eu fui ver aquele Inventando Ana, da Uhum. Shonda sim. Rhimes, Sim. da menina que se Maravilhoso. montou inteira, tererê, tarará. Uma aposta, assim, fonte achismo meu, que todo mundo da nossa geração meio assistindo deve ter tido uma impressãozinha, eu acho que por isso, inclusive, que viralizou tanto, de looks like, assim, alguma coisa dela eu tenho. Porque o nosso tempo é forjado na ideia de que você não precisa necessariamente ter, nem ser. Você precisa aparecer. As pessoas precisam acreditar. E eu acho que aí o LinkedIn tem uma coisa muito agudizante disso, que é do próprio mercado de trabalho, que é assim, você mente o seu inglês no currículo. Exatamente. E aí você não vai... aonde que perde essa linha que é? Não, é o LinkedIn. Então você pode fazer uma foto mais posturada. Sim. E aí você vai divulgar o melhor de você, assim. É isso. Acho que é aí que a gente começa a perder um pouco a mão disso, né? Tem uma contribuição do Zaidan, parceirão de algum tempo, um cara
super massa. Você conhece o Zaidan, né? Eu conheço de ver ele lá dentro do Sebrae. Nunca conversei com ele, não. Ah, ele é bem massa. E ele tem uma postura dentro, assim, ele trabalha dentro do Sebrae, tem um cargo, sei lá, com alguma articulação pública nesse sentido, né? Principalmente agora que ele está apresentando alguns dos eventos do Sebrae e tal. Só que ele vai, então assim, de alguma forma, ele é a cara dessa empresa um pouco, né? E eu acho divertidíssimo que no LinkedIn, eu acho que ele performa o contrário do que se espera do Sebrae, que é, assim, esse bastião do mundo corporativo, né? Uma organização a porta formal, de né? entrada para pequenas empresas, de formalização das empresas e tal. E aí ele vai para um outro canto, mas aí eu vou deixar ele contar que canto é esse que vai. Vou tocar aqui o áudio dele pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, mas vocês podem me chamar de Zaidan. Eu hoje sou apresentador e artista e eu trabalho no Sebrae, criando cursos e oficinas. E eu fui a primeira pessoa em 45 anos de empresa a ir trabalhar de bermuda no Sebrae, que é uma empresa grande, uma empresa um pouco mais quadrada, assim, né? Um pouco mais tradicional. Então, hoje, eu me enxergo como um cara que tenta trazer a inovação de uma forma diferente. E eu acho que o LinkedIn, ele me passa um pouco da energia que eu tenho no presencial. Assim, o LinkedIn, ele me passa uma energia de um ambiente um pouco mais tradicional, um pouco mais quadrado, um pouco mais corporativo. E eu tento trazer um pouco da subversão para esse ambiente, que eu acho que essa aqui é a minha proposta de diferencial, minha proposta de valor. Então, se no trabalho todo mundo está de calça e eu vou de bermuda, é uma forma, né, de eu fazer isso. No LinkedIn, eu acho que seria uma outra forma, seria talvez ser sincero, que é uma coisa que eu acho que as pessoas, elas meio que, elas não são quando elas estão num ambiente corporativo. E como o LinkedIn, ele emula esse ambiente corporativo, eu acho que as pessoas acabam sendo um pouco falsas, assim, né, colocando a máscara do trabalho. O que para mim é uma loucura completa, porque, igual naquela série, né, Ruptura, as pessoas, elas não são duas pessoas diferentes. Você é a mesma pessoa que você está no trabalho, você é a mesma pessoa que você está fora do trabalho, é uma pessoa só. É claro que existe o decoro, existe o respeito, existe o profissionalismo, mas é a mesma pessoa. Então, para mim, eu enxergo que o LinkedIn, ele vem tentando meio que descorporativizar um pouco, eles até colocaram ali os emojis, né? Você consegue interagir agora com sorriso, ele talvez a própria rede, a gestão da rede tente descorporativizar um pouco, mas eu acho que é uma coisa natural, porque as próprias pessoas no trabalho já são assim, então uma rede que emula um pouco o ambiente de trabalho, que ela está ali com esse foco corporativo de trabalho, ela vai acabar emulando isso. As pessoas acham isso chato, todo mundo acha isso chato, mas como existe meio que esse padrão de ter que fazer assim, esse costume de ter que fazer assim, de ter que agir assim, eu acho que as pessoas acabam fazendo no automático, ou então fazendo porque não sabem outra forma de fazer. Ou às vezes porque também, como não se posicionam de forma, sei lá, subversiva, de forma criativa, acaba que fica meio sem lugar também para fazer uma coisa diferente. E aí a pessoa acaba tendo que postar ali o padrão. Eu estive em um evento, foi uma grande satisfação encontrar certas pessoas. Bom, eu já tentei de cara criar esse outro perfil de ter uma coisa mais criativa. Eu estava nesse evento aí e foi o pior evento da minha vida, porque eu não queria mais sair de lá. Sei lá, vou escrever alguma coisa criativa, assim, que vá, de alguma forma, trazer um pouco de verdade, um pouco de humor, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Acho que as pessoas, elas acabam que vão ficar ali lendo, rolando o feed lá na monotonia, monotonia, monotonia. De vez em quando aparece uma coisa diferente, vai chamar a atenção, vai acabar querendo interagir e por aí vai. Mas assim, tem que lembrar também que nem sempre funciona, né? Eu fiz um post usando um boné que o próprio Robledo me deu de presente, ótimo boné, inclusive, obrigado, Robledo. E aí foi super legal, assim, o pessoal até meio super interpretou, que eu fiz meio como uma piada, e o pessoal começou a falar, nossa, você está criando uma nova ferramenta de não sei o quê, deu meio que uma super interpretada, mas beleza. E teve uma outra situação que já não foi tão legal, que eu postei uma vaga afirmativa para pessoas negras e eu tentei usar uma ironia, tentei usar um humor para chamar atenção para uma pauta que para mim é verdadeira. Então eu quis dizer assim, por que essa vaga, é um absurdo que essa vaga, 3 pontinhos, e aí embaixo, não tenha 1000 pessoas inscritas. Querendo dizer assim, pô, é um absurdo que essa vaga não tem um alcance, não tem mais gente fazendo vagas como essa,
né? A piada estava no fato de que quem lesse a primeira frase ia achar que eu estava criticando a vaga afirmativa. E, na verdade, eu estava criticando a falta de vagas afirmativas. Era essa a minha intenção. Mas aí acabou que algumas pessoas, por exemplo, já acharam que já não foi tão legal, porque ficava parecendo que, assim, uma vaga dessa tem que ter muita gente inscrita. Então, como se eu estivesse cobrando um alto número de inscrições. Então, às vezes, assim, como é um ambiente corporativo, as pessoas também já vão preparadas com uma carga ali de seriedade, corporativismo, e elas não estão esperando muita ironia. Então, às vezes, fica fora de lugar. E pode ser mal interpretado, pode gerar até problemas. Nesse caso aí, gerou um certo hate. Por sorte, a empresa não viu problema nisso, mas eu tive que gerenciar uma certa crise ali. Eu gosto da analogia que ele faz, que as pessoas meio que pensam que o LinkedIn, da mesma forma como vão pensar um ambiente corporativo, que eu não espero que você esteja de bermuda aqui. Se você vier, eu vou pensar alguma coisa a respeito, e depois a gente pode pensar sobre o que pensar sobre isso. Da mesma forma do LinkedIn, eu espero que você seja formal aqui. Parece mesmo que emula um pouco, né? Só que aí vai para um outro canto, que eu acho interessantíssimo que ele trouxe, que e aí eu penso na inovação de uma forma bem diferente. Aí eu entrei numa pilha que até onde a gente vai ter que esticar essa corda. Sim. Porque até inovação, então, ficou tradicional. Qual é a inovação tradicional? Ele vai fazer inovação diferente ainda, né? Mas eu entendo um pouco esse lugar, porque o LinkedIn tem, né? O especialista em inovação. Quantos especialistas? Por que a gente não inova tanto, então, meu Deus? Porque, assim, comparado com o tanto de especialista em inovação que a gente tem, me parece que o mundo fica bem igual, né? Ele não está inovando tanto, assim. Sim. Enfim. E um outro ponto que eu gostei até da palavra, uma palavra que eu fico com vontade de usar no meu dia a dia, que é decoro. Nossa, detesto. Eu sou do direito, pra mim já é muito comum, né? Eu acho decoro chiquérrimo. Gente, eu acho vamos manter o decoro. Vamos fazer uma mesa de barco. Decoro quando alguém começar a baixar muito, vamos manter o decoro aqui na mesa, por favor. Então, eu tenho 2 pontos desses áudios. O primeiro é que, quando eu ouvi, eu ri muito da parte que ele falou da foto do LinkedIn. Que eu brinquei que eu ia falar sobre o fato de ser carnavalesca. Porque é uma fase minha que eu não escondo de ninguém, assim. Eu trabalho com carnaval há 5 anos. Carnaval, minha semana para, não adianta, sabe? Eu vou estar em produção de carnaval, vou estar fazendo comunicação de bloco. E o LinkedIn é uma terra meio complicada pra mim ainda, detesto. Mas às vezes eu acho que eu tenho que ir lá, tenho que atualizar as coisas, né? E aí... Eu entro na mesma onda. Eu entro por obrigação a cada semana. Amiga, eu escrevo na minha agenda. Eu tenho também. que escrever, atualizar. Eu juro. Aqui, ó, tá aberto. É porque vocês não estão se aplicando pra vagas lá, gente. É assim, senão vocês iam estar lá todo dia. E é uma positividade tão tóxica lá. Pois é. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não, eu posto, cara, LinkedIn e o que eu tenho que postar. Porque senão eu não vou abrir. Eu não vou fazer. Eu quero esse nível de organização na minha vida. Não é organização, é ansiedade. Se eu não botar na agenda que eu vou gastar meia hora e vou lá fazer. Nossa, mas a sua vida tá toda em agenda. Eu vou tirar isso da minha cabeça. Isso é um elogio? É um elogio, não, é um elogio. Não, eu acho bem louca. E a minha não é nem no computador, tá? Eu a minha é analógica. O dia da faxina. Gente, com cores e tudo. Chega, o dia que meu pai vem me visitar. Os compromissos das paradas, tudo por cor. Neurose, que chama. A minha também é, eu mas acho a que minha já é organização. Analógica. A minha é no caderninho mesmo, bonitinha. Um dia eu entrei em crise com o planeta. É muito papel, menina. Muito papel. Eu fui pro digital. Tá certo. O dia que parei minha última agenda e fui pro digital, eu me senti assim, aquele que no notebook, sabe? Tecnológica. Eu não consigo. Eu trabalhei numa startup que os meninos ficavam falando comigo, Maria, você tem que ir pro digital, porque lá era tudo no computador. Aí eu tinha que colocar as coisas no computador, que o planejamento todo mundo tinha que ver, e escrevia na minha agenda, gente. Eu fazia dois trabalhos, eu boto muita fé, porque é processo nosso, cada um sabe o teu, velho, como é que você desembola. Mas eu tô meio impressionado, você fazia planejamento de marketing, as coisas de data, que muda, sobe tudo no papel? Não, aí isso eu consegui ir pro computador, mas no começo... No começo era tudo no Até papel. que você viu que não era sustentável. Porque eu fazia no papel e passava pro computador depois. Tá. Aí o Cadu ficava tipo assim... que Beijo, você Cadu. tá arrumando? É lógico, isso é pensível. O Cadu que é a pessoa com a menor quantidade de vontade de fazer qualquer coisa no digital. É porque planejamento não faz sentido. Aí eu comecei a fazer. Mas planejamento de produção executiva, por exemplo, eu ainda faço tudo no papel. Tudo no papel. E aí você coloca isso pra poder acessar o LinkedIn, inclusive. Tem um pontinho lá no seu, acessar LinkedIn. Sim, tem que ter, senão não vai. Mas aí eu não vou criticar também, porque eu uso post-it. Às vezes, sei lá, eu sei que meu WhatsApp tá muito tempo sem responder.
Porque eu tô ali só nos prioritários. Aí eu escrevo no post-it, responder pessoas, cola aqui atrás. Amanhã, quando eu abrir, vai ter um post-it. Antes de eu começar a trabalhar, eu pego e respondo as pessoas. Ai, chique. Teve umas Vocês estão coisas vendo que eu já olhos tão bons, consegui. chiques. Eu olho e penso, louca. Vai se tratar. Eu sou essa pessoa também. Então, É. eu tenho que escrever também na minha agenda que hora que eu vou responder as pessoas, que horas que eu vou fazer minhas coisas pessoais. Aí eu marco de marcador laranja as coisas pessoais. Amiga, a gente tá amarelo. muito Steve Roy, que colocou lá chorar a morte do pai. Exatamente. 20 minutinhos É tipo com isso. relógio. Pois eu tô achando o máximo. tipo isso. Eu devia ter um pouco dessa... Não, Se bem que vamos- assim, não que eu seja vamos desorganizado, mediar. mas é porque... Não precisa ser tanto também. Que aí a gente sofre. Tem dias. Eu juro, aí que a gente vê que. Porque tá funcionando, você tá linda, né? Sim. Aí teve um dia que eu tava lá no sofá já. Acabei meu dia. Eu não dei o check. Você acha que eu ia viver sem dar meu check? Não, eu levantei do sofá, eu fui até o escritório, liguei o Ai, notebook, eu gente, dei mas o meu é check. a eu parte mais voltei. gostosa. É a parte mais Nossa, é gostosa. muito bom. É Como muito bom bom sair com a neurótico caneta pode vermelha dizer. dando um okzinho, sabe? Tipo, venci. Não, então, é eu muito não bom. uso o planejamento, mas eu uso muito papel, eu escrevo super. Eu adoro caneta, as Eu poscas, também a estabilo, a amo. tarará e tererê. Eu amo. É coisa de criança, né? Mal resolvida nossa, você sabe. É. Que não tinha isso na É. escola, né? Bem desse É jeito. isso. Não, claro que não tinha, tá Exatamente. louca. Eu lembro, inclusive, de uma vez com uma amiga minha, a gente tava de carteira com carteira, assim, em uma aula X, qualquer coisa. E ela tava com aquele tanto de caneta de gel espalhada, assim, um esbanjo. E eu lá com a minha canetinha que fazia aquelas 4 cores, sabe? Aham. Que já era, pra mim, o babado. Eu adorava ela. Mas naquele momento a grama do vizinho foi mais verde. E eu fui, assim, achando que a gente tava na amizade. Pegar um dela, ela falou, não, é minha, cara. Trauma até hoje. Tô aí comprando estabilo na promoção na Black Friday, até hoje procurar isso. Você vê o que causa um trauma na pra vida você da ver, gente. tá vendo? Por isso Mas que aqui a você gente faz. pegou um outro rumo lá atrás. Pois é. Volta. que eu Continua tava sobre a falando, manutenção do que aí eu fui LinkedIn. Eu tentei fazer atualizar. esse link até, tá? Eu fui atualizar meu LinkedIn. E aí eu falei, preciso trocar minha foto. Porque era eu de cabelo curtinho ainda, cacheado. Ainda é cacheado, mas agora grande, né? Mas era uma foto muito... de carnavalesco, alguma Não, coisa menos. isso, era muito séria. E aí eu falei, gente, isso aqui não é eu, sabe? Tipo assim, se é uma rede que eu quero falar sobre quem eu sou e que eu quero que as pessoas me contratem ou não pelo que eu sou, eu tenho que trocar essa foto. E aí onde eu fui? Na minha pasta de fotos de carnaval. Eu boto muita fé, né? Isso não deveria ter por contra, velho. E aí eu fiquei caçando uma que, obviamente, né, equilíbrios e limites, não ia Não pôr uma mostrasse um foto mamilo. lá pelada e com pouca roupa e tal, mas aí mandei 2 que eu achei que estavam ok pra uma amiga minha. Eu falei assim, aqui, escolhe aí uma que você acha que fica boa pro LinkedIn. É super tranquila a foto, dá pra ver que eu tô com um pouquinho de glitter, mas assim, não dá pra ver nada. E ela falou, amiga, tá Aham, louca? ela Mentira. falou, LinkedIn, Carnaval, Maria Clara. E eu falei, gente, mas sou eu, sabe? E tipo assim, eu gosto de trabalhar com cultura, eu gosto de trabalhar com festa, então as pessoas vão ver minha foto e vão falar, gostei, gosto de festa, Mas eu entendo esse Maria Clara, ela quer até num tom de preocupação, né? Porque a gente entende também como que a maioria das pessoas naquele ambiente leem, Sim. né? Mas aí também eu acho, eu não tô batendo prego no caixão pra definir a questão, não. Porque eu acho que são 2 caminhos. Vai haver uma perda. Você vai ser julgada. Tem essa coisa, né? Algumas pessoas vão ver sua foto e vão olhar e falar, tal. Será que é perda ou ganho isso? Porque também, às vezes, você já nem gostar de trampar com essa galera, Sim, né? E aí você vai e talvez quantitativamente diminua, você vai ter muito mais dificuldade, mas se conectar, se pá, vai ser um trampo menos sofrível de fazer, né? O meu rolê é que, tipo assim, se você ver minha foto, você vai ver que não tem nada demais. É só, não parece uma foto de fundo branco Entendi. comigo de Tem terno. uma campanha que foi lançada na internet de minha roupa não define minha competência. Era alguma coisa assim, sabe? De pessoas, sobretudo mulheres, que estavam sendo julgadas pelas suas fotos de em carnaval, aproveitando, bebendo em algum momento, assim, da vida de diversão. E elas estavam sendo julgadas por estarem vivendo a vida delas, né? E aí, é claro que a gente tá aqui falando também sobre essa situação, considerando que nós somos pessoas que podemos escolher o lugar que a gente vai trabalhar, né? Porque, querendo ou não, a gente tá num contexto que é sim privilegiado, a gente precisa reconhecer isso, mas aí vem a questão que você mencionou, Rô, sobre a questão de perdas e ganhos, que tem pessoas que não têm essa possibilidade de escolher trabalhar ou não com essa galera, sabe? Sim. E aí, que é o que vai ao encontro do que a gente tá falando aqui, tanto sobre a questão dos filtros, quanto sobre o áudio que o Zaidan mandou, porque, por exemplo, ele, né, falou como prêmio que ele foi a primeira pessoa em 45 anos a ir trabalhar de bermuda.
em qual configuração social, estética que ele tá falando? Primeiro, é um homem. Será que se fosse uma mulher indo de saia, ela também ia ser bem recebida, ia ser revolucionário? Ou será que ela ia ser a louca? Ou será que ela ia ser a puta? Sabe? Tipo assim, tá querendo ganhar o chefe? Será que se fosse... os dois, a loucona chegando toda putona aí. Querendo ganhar o chefe, é bem assim. Tem minutagem pra botar pipipi, que eu falei uns 7 palavras na mesma carreira, né? Eu também falei um puta aqui, né? Não, mas um outro tudo bem. É só porque eu botei 3 na mesma frase, acho que fica forte pra audiência. Entendi. E aí, se fosse eu, por exemplo, que eu já falei aqui, né? Fiz uma espécie de autodescrição aqui. Ou se fosse uma pessoa preta, sobretudo retinta, chegando de bermuda no trabalho, seria bem recebida? Ou será que ela já ia receber uma advertência, ou talvez até demitida, né? Ou talvez ela não pudesse nem estar nesse lugar que ele tá para poder ter esse ato de revolução. Obviamente que eu tô aqui fazendo isso, não tô criticando Zaidan, tá? Zaidan, por favor, não receba isso como crítica. Não leve pro eu estou levantando aqui pontos que, falando da visão de organização, poderiam ter essa interpretação. Então, assim, não estou elencando Zaidan como algoz ou como alguém que deve carregar a culpa sobre determinado tipo de coisa. É um ponto muito óbvio que você trouxe, é verdade. E aí, assim, desse lugar, dessa configuração, que eu tenho evitado usar essa palavra lugar, que eu acho que ela ficou meio vazia. Dessa configuração social, estética, de gênero, de raça que ele fala, tem sim o seu lugar de privilégio, tal qual também os que a gente mencionou aqui, sobre a gente ter a possibilidade de escolher o lugar que vai ou não trabalhar. Eu trabalhava numa organização que eu comecei a adoecer. Meu cabelo começou a cair, eu tive psoríase, tive alopécia de nervo e tal. E eu fui ao médico achando que eu tava, tipo, com N coisas. Ele falou assim, não, mas como é que tá a sua vida e tal? Eu falei, não, tá tranquilo, tá tudo certo, é ele no trabalho. Não tá bem. Já estourou a bolha de catarro na cara, aquela coisa toda. E aí, assim, eu saí desse lugar porque eu tinha a possibilidade de ter alguém que me aparasse caso não desse certo. E aí agora... há já alguns meses que eu tenho procurado trabalho formal através dessa plataforma que a gente está falando, eu estou encontrando essas dificuldades de acesso, porque esses filtros, que na verdade não são filtros, são barreiras e obstáculos, me impedem de chegar nesses lugares, porque as pessoas acham que eu vou me resumir a uma palavra-chave. Quando na verdade a chave da palavra sou eu. É, gata! Falei quando você pega, por exemplo, essa questão das vagas afirmativas, né? Que é o que eu acho que as pessoas têm usado como employer brand, que eu já expliquei aqui. E aí, quando você vai ter contato com... quando você consegue chegar nesse aspecto, né? Porque aí as pessoas fazem vagas afirmativas, porque em alguns casos recebem incentivos fiscais, recebem incentivos do governo, coloca a empresa numa posição ou num posicionamento em que dá um destaque para ela e tal. Então, assim, nem sempre... o fato de uma organização, uma empresa, ter uma vaga afirmativa é sinônimo de que ela, de fato, está sendo inclusiva ou insersiva. A gente já começa aqui com esse ponto. E aí, como ele mencionou, né, a vaga era para pessoas pretas, né? Sim. Aí a gente entra naquela discussão sobre cotas e sobre a reparação. A gente pode também fazer menção sobre o que o pessoal da Magazine Luiza fez para vagas, né, de vagas assertivas também. E quando uma pessoa... Uma pergunta, você disse vagas assertivas, é uma forma melhor de dizer vagas afirmativas? Afirmativas, ou é uma outra variação? Não, é uma outra variação, assim, na verdade, quis me referir a vagas afirmativas, e quando eu falo assertivas, porque às vezes miram tão certo em um público, em um nicho definido, que abre uma margem de exclusão em um outro aspecto. Entendi. Mas que é um assunto que vai abrir um parêntese enorme, que eu acho que nem convém. Um episódio depois. Exatamente. Justo. E aí, quando isso acontece, uma pessoa pega isso de vagas afirmativas para poder tentar chamar atenção para ela tira o protagonismo daquilo. Entende? Então, assim, o problema não é nem questionar o fato de não ter 1.000 inscritos. A questão é, você tá tirando o protagonismo dessa questão da vaga afirmativa, trazendo um ponto seu, tipo, usar o seu privilégio, provavelmente branco, né, de trazer essa questão e falar assim, eu acho um absurdo, e aí o questionamento vai para um outro lado, e aí acaba que perde, porque o foco, então, era a vaga afirmativa e deixa de ser, porque passa a ser discussão se é ou não uma espécie de racismo estrutural ou institucional. Total. Entende? E aí move muito a questão, né? A questão de ter ou não 1.000 inscritos volta no que eu mencionei lá. As pessoas pretas têm acesso a isso? Aí eu tô fazendo um resumo, um recorte aqui de acordo com o que foi mandado no áudio. Tirando a questão racial, as mulheres, elas têm acesso a isso? As pessoas com deficiência, elas têm acesso a isso? As pessoas pobres, elas têm acesso à internet?
elas têm acesso, elas sabem lidar com o LinkedIn, e mesmo quando sabem lidar, quando têm acesso, elas têm um domínio, entre aspas, básico do inglês, porque é outra coisa que me irrita profundamente, é essa absorção que a gente tem de colocar o nome dos processos, de vagas, de outras configurações profissionais em inglês. O que é job description? Sabe, as pessoas pobres, elas sabem o que é isso? O que é head? O que é stakeholder? O que é... Sabe? Assim, é o tipo de coisa que, querendo ou não, ela continua sendo excludente na sua raiz. E aí, quando me vem uma questão sobre inovação, que foi o que a gente falou aqui, eu estive recentemente num evento promovido pela consultoria Ticas, que é organizado por mulheres, e elas fizeram uma palestra que era um painel de mulheres, e eu também tomei muito cuidado com as minhas palavras para não invalidar nada do que elas tinham trazido até então. E aí, alguém mencionou lá alguma coisa sobre questão de inovação, e eu tô trazendo isso aqui para não ficar parecendo que eu estou acabando com o Zaidan, por favor. Inclusive, eu gostaria muito que ele estivesse aqui para ele ver o tom em que eu estou falando isso. Não, ele é um cara massa, acho que ele vai receber bem. Por favor, vamos tomar um café, Zaidan, por favor. E aí, eu falei alguma coisa que me veio lá no ímpeto, que eu acho que eu vou até escrever essa frase depois, que foi: a inovação, ela é rudimentar. E é muito antagônico você trazer inovação e rudimentar na mesma frase, porque o que acontece é o seguinte: as coisas que são básicas, ou deveriam ser consideradas como básicas ainda, elas não passaram pela inovação. Tudo isso que eu mencionei até agora são questões que já são antigas, que já são abordadas ou deveriam ser abordadas há muito mais tempo e que até hoje não tiveram uma solução ou uma mudança significativa para não acontecer mais. Entende? Então, assim, é dentro desse ponto que eu acho interessante e que eu convido as pessoas a fazerem essa reflexão, que é esse o termo que eu tenho utilizado. Eu vou fazer um convite à reflexão. É mais elegante, é chique, né? Porque é menos agressivo, né? Pois é. Então, esse convite que eu deixo à reflexão principalmente se você é uma pessoa que é diretor, que é gestor, que é um profissional de RH, se de fato o trabalho que você tem feito é um trabalho que ele está sendo honesto. Sabe assim, será que se você se aplicasse hoje para poder ser selecionado para essa vaga, você seria com base nos filtros, entre muitas aspas, que você coloca nas suas vagas, você mesmo seria chamado, pelo menos para uma entrevista? Eu hablo mesmo. Gata, por mim a gente faz o corte lacaniano aqui e a gente entrega o episódio. Dentro desse ponto, entende? É isso, porque além das muitas vagas arrombadas, né, que acho que não merece nem entrar nesse momento, é realmente, assim, o nível de exigência de performance do mínimo no LinkedIn é excludente pra caralho mesmo. Não é nem excludente, além de excludente, ele é impeditivo. Ele é impeditivo. Sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa tem a configuração acadêmica, de experiência, mas ela não consegue chegar lá. Tem uma pesquisa que exemplifica uma configuração, mas que eu acho que a gente pode aplicar a várias outras, que mulheres e homens se aplicando para uma mesma vaga, quanto por cento de requisito que cada um preenche para se achar apto, né? E que o homem é gritantemente, se o homem preenche 20%, 30%, ele se aplica, a mulher acha que precisa de 60%, 80%. Sim. Tem isso e tem a facilidade que o cara consegue mentir no currículo e nós, enquanto mulheres, não. Tipo Como? assim, tem uma pesquisa. Você tem inglês de básico, facilidade, você coloca lá que em tem mentir. avançado e boas. Nós, enquanto mulheres, como tipo, eu vou ser questionada, sabe? Eu não posso fazer isso. Porque provavelmente vai mesmo. E tem uma pesquisa sobre isso também. Eu não sei a porcentagem, o número, mas eu sei que saiu falando sobre isso. E aí, né, a gente pode colocar isso em todos os recortes minoritários, como o Luan trouxe. Sim. Que nesse momento, inclusive, né, toda vez que a gente chega nesse ponto, a gente bate nessa mesma quina que se junta. A gente nem pode falar de minoria, né? Isso é uma representação muito mais midiática e semântica do que real, se a gente pega quantitativamente. Vamos precisar marcar outro podcast pra gente continuar conversando, não é isso? Por favor. Já quero. Vamos deixar redes pro povo, onde o pessoal encontra vocês, papiar, mandar projeto. Começa, Lu. Não, vai você, por favor. Eu falei demais, eu quase não deixei você falar. Não, falou lindamente. Falou foi lindamente. Ótimo, foi maravilhoso. Aprendi pra caralho, inclusive. Eu sou Potocas da Maria em todas as redes sociais. Potocas, Potocas, da Maria. Eu e adoro tenho... seu arroba. Ai, obrigada.
Obrigada. E tem o Quack Comunicação, que é a minha agência, junto com o Cadu, que já esteve aqui em alguns episódios também. Tá um pouquinho parado lá, mas a gente ainda atende corporativo, pequenos negócios. Pode mandar mensagem lá que a gente responde. Parada, porque agora vocês estão pegando só grande projeto, não tá pegando projeto pequeno mais, mentirosa. Assim, menina. Eu sei. Para. E tu? Então, o meu eu vou fazer o jabá de novo. Claro, do meu mais do que podcast. merecido. Menor Condição, podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Ele tem a copy dele. Eu tenho. Você tá achando que é só você com a air fryer aqui? Eu também tenho a minha. E aí segue lá, @Menor Condição Podcast. Vai sair temporada nova já. Vai sair temporada nova. Isso Inclusive, aí. eu já coloquei a chamada, que foi uma paródia de Miranda Priestly chegando na runway no Diabo Veste Prada. Foi muito legal de fazer. Ai, eu vi o pessoal aqui. Tem participação de Grenda, que tá ali na mesa de corte, maravilhosa. Rolou botinha saindo do carro e tudo. Rolou Gente, botinha saindo do carro e chique, tudo. Gente, tudo. vai lá pra poder acessar, consumir o conteúdo. A primeira temporada, ela é muito informativa. Foram professores meus da pós em Comunicação, Diversidade e Inclusão. Tem vários assuntos abordados lá sobre diversidade, sobre várias coisas que eu trouxe aqui, inclusive. A segunda temporada vai falar sobre saúde mental, então estou conversando com profissionais da área, sempre procurando, obviamente, trazer de uma maneira muito respeitosa e fundamentada tudo que é dito lá. E a minha rede social particular é @LuanRomanoff, e o Romanoff com 2 N's e 2 F's. Não tem nada a ver com Vingadores, nada a ver com Natasha. Nada a ver, por favor. Inclusive, eu conto porque o Romanoff existiu lá no meu podcast. Eu confesso que eu pesquisei. Eu escutei esse sobrenome e falei, gente, eu conheço esse sobrenome Pois de Eu é. achei algum primeiro lugar. chiquérrimo. Pois Romanoff. mas a história dele é bem triste, do porquê que existiu. Então, tá contando lá também no podcast, que eu não vou, fora Mas da hora eu qual conto que é o aqui pra episódio vocês. que a gente queria ir lá fofocar? Qual que é? Você lembra? É o do Ettore. Tá. É o do Ettore que fala sobre orientação, a diferença entre orientação sexual, expressão, prática sexual. Então, assim, te quebra e leva um conteúdo. leva um conteúdão, Arrasou, zaço, assim. arrasou. Ettore é maravilhoso. Inclusive, pode convidar ele pra poder vir, que você vai ter, assim, nossa, conteúdo. ele é perfeito. Vamos fazer uns troca-troca de convidado, Sim, manda uma super. galera pra lá, você manda uma Aham, galera pra aham, cá. Eu aham. acho chique. Mas fora do ar eu conto pra vocês o porquê que é o Romanoff. E aí é isso, eu quero muito te agradecer por ter Imagina, convidado. Eu tô linda, eu muito que feliz e agradeço. honrado de verdade, porque eu adoro todo mundo que vem aqui. Eu só não escutei ainda o último episódio, Vai, que eu ainda vou, gata. porque saiu recentemente. Mas assim, eu adoro todo mundo. Eu amo saber que tem pessoas que ficam na fritação, que é air fryer, assim como eu. Nossa, mas aqui você entregou super. Ai, Tá obrigado, junto no fico hall do feliz. Frita. Nossa, Fritou pois a é. galera, eu tenho Sim. certeza. Eu tô Faz uma fritadíssima. festa, convida todo mundo pra ficar aquela grande fritação, assim, aquela grande frigideira. Gente, pra imagina, Deus me livre. favor, a, e gente me tem, a gente tem que convida. falar de outras coisas. Não, nessa ok, mas festa, acaba pelo que a amor gente vai sempre fritar, eu tenho Nunca certeza. Dá, nunca dá. Exatamente. Eu saio com a minha e falo, amigo, hoje a gente vai ser leve. Não Hoje tem. a gente vai pra cima, a gente vai falar de Na amenidade. hora que você vê, a gente já tá no pré-sal do assunto. A gente já tá no capitalismo e no ar, gente. Questionando, que é o que nos atravessa sempre, O gente. Bia os nossos atravessamentos, são os Exatamente. atravessamentos dela. E se você quiser ser um pouco mais atravessado por aquilo que eu digo, que eu exponho, que eu falo, estamos aí nas redes sociais todas, @S2Marketing, Marketing MKT, a abreviação, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, essa parafernália toda aí. E ó, deixa eu contar pra você, se você ficou com a gente até o final da fritação agora... Curtiu? Quer que o projeto continue? Então ajuda a divulgar, tá? A gente tá caminhando pro final dessa temporada 2023 e assim, a continuidade de 2024 depende de quê? De Patrocínio. audiência. Eu pensei patrocínio. Não, patrocínio. Se tiver na Dinheiro. Ilha, passa pra frente, a O gente dono faz desse linda. podcast é capricorniano e ele gosta de dinheiro. Não, já com manda o tudo- pix. Não, a gente é a lua. Mas assim, se você tá aí ouvindo, você pode fazer sua parte. Formiguinha também. Formiguinha maravilhosa, todo empoderado chegando aí. Como que você me ajuda? Porque o Frita Comigo é uma produção independente, né, gente? Então é muito importante apoiar. E você apoia compartilhando online e também na vida real, assim. Ajuda classificando o podcast com 5 estrelas aí no seu tocador, compartilhando os episódios no Story. Você sabe melhor que eu, gente. Mandando no Zap, comentando com os amigos, com as amigas fritadas. E ó, o roteiro e a produção são meus. As artes de capa são da Gabriela Oliveira. E as gravações acontecem na 09 Studio, aqui em BH. Um beijo e até o próximo papo. Beijo. Beijo.